Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e o nosso autor convidado de hoje é o Raifran Robert, que já está aguardando para conversar conosco, mas antes vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar junto conosco, que é Transparência Corrente, Desafios Estruturais no Abastecimento de Água e a Necessidade de uma Regulação Participativa na Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense. Primeiramente, então, Raifran, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia a todos. Perfeito. Para a gente iniciar, então, nosso bate-papo, Raifran, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Raifran, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bom dia, pessoal. Eu sou Raifran Robert Queiroz de Lemos, sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho e mestre em engenharia ambiental. Atuo na área como consultor, já atuei em órgãos públicos e tenho 32 anos e, assim, o meu dia a dia é mais as rotinas de trabalho com as minhas assessorias, as minhas consultorias. E, enfim, essa é a minha rotina profissional. Como pessoa, né, sou uma pessoa mais caseira, uma pessoa que gosta de passeios ao ar livre, uma pessoa bem tranquila. Perfeito, Raifran. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, e conhece também um pouco mais da tua trajetória, eu gostaria que tu falasse para a gente como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Bom, eu já tinha uma intenção, né, de publicar a minha obra de dissertação de mestrado e, através de indicações, eu percebi a qualidade da editora, né, o suporte oferecido, e me surpreendi muito também com o acolhimento em todas as etapas, todos os trâmites, até realmente a geração do livro. Isso também me fez fazer, né, as referências, ser referência e indicar também para outras pessoas a editora. Que bacana, que bacana, que bom que em tudo, primeiro que tu se sentiu bem acolhido e que a editora pôde suprir as tuas necessidades e tu encontrar essa qualidade que buscavas então para a tua obra. Vou colocar novamente aqui em destaque a capa do livro do Raifran Robert, perdão, Transparência Corrente, Desafios Estruturais no Abastecimento de Água e a Necessidade de uma Regulação Participativa na Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense. E deixa um recado para você que nos assiste, que você chegou até aqui e se interessou então pela obra do Raifran, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ela, tá? Transparência Corrente, Desafios Estruturais no Abastecimento de Água e a Necessidade de uma Regulação Participativa na Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense. Agora, de fato, vamos falar sobre essa obra. Eu gostaria que tu contasse um pouco sobre o teu processo de pesquisa, o que te motivou a escrever sobre esse assunto, e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Bom, eu já tinha algum certo tempo que eu estava fora da academia, mas profissionalmente eu me desafiei a fazer um mestrado. E nesse mestrado eu me interessei em realmente oferecer para a academia e para a sociedade não só uma pesquisa acadêmica, mas assim, um referencial para a gestão pública utilizar e se apropriar desse conhecimento. No interior do Maranhão, a região metropolitana do Sudoeste Maranhense, que é o escopo, né, onde a gente enxerga as dificuldades e onde o livro trata dessa realidade do saneamento, é uma região carente, é uma região que não tem muitos profissionais específicos nessa área, e aí eu trouxe a realidade nua e crua, enxergada através da pesquisa acadêmica desenvolvida, através também da
coleta de informações, né? A gente também buscou ouvir os atores envolvidos, que são a agência reguladora, e aí o livro mostra as respostas e como foi até chegar assim, nos resultados. E também a gente ouve a concessionária, que é quem fornece o serviço público de abastecimento de água, né, de coleta de efluentes e tratamento. Então, assim, o livro ele mostra uma realidade atual, mostra como a agência reguladora, que é quem deve fiscalizar o trabalho da concessionária, como ela se comporta naquele momento, e ela traz uma leitura também de dados relevante de 10 anos, né, com dados oficiais do SNIS, né, que é o atual Sinisa, que é o Sistema Nacional de Informações, que são informações lançadas, inclusive, pela própria concessionária. E aí eu compilo essas informações com respostas oferecidas por esses atores, e aí eles me dão subsídio para enxergar a problemática e oferecer uma solução, uma metodologia adequada para a agência reguladora competente poder se apropriar e também cobrar por serviços melhores para a sociedade. Perfeito. Fica então o convite à leitura então da obra do Raifran, Transparência Corrente. E aproveitando que nós estamos com a capa dele aqui ainda em destaque, eu gostaria que tu falasse mais sobre ela e contasse como é que foi a tua jornada de produção junto à editora, tanto para a criação da capa como também para a diagramação do miolo. Olha, assim, foi fantástico, foi um processo muito criativo e eh, muito humano, muito, dialogado, de fato. A capa, eu tinha uma percepção de que fosse realmente algo fluido, algo que fosse uma engrenagem, de fato, porque a água, no sentido mais amplo, né, no sentido biológico, ela tem um ciclo, que aí esse ciclo ele acontece naturalmente, né, no meio ambiente. E aí eu trouxe esse conceito, e esse conceito ele foi incorporado através dos designers da editora, através da diagramação, através de quem auxiliou na ilustração da capa. Então, tudo isso foi pensado conjuntamente e saíram, né, as ideias e o resultado ficou fantástico. Ficou algo que realmente deixa para o leitor essa característica da água como algo corrente, algo que se modifica, mas algo que precisa ser transparente, que é o que a regulação proporciona para a sociedade. A regulação ela traz esses normativos, essas obrigações que são algo que beneficia a sociedade para a transparência em si. E como metodologia sugerida, algo também que vocês vão conferir no livro, qual a metodologia sugerida, e essa metodologia também trilha com a parte da transparência, do brilho, do foco no que realmente importa. Perfeito. Então, fica novamente o convite à leitura da obra do Raifran, Transparência Corrente, Desafios Estruturais no Abastecimento de Água e a Necessidade de uma Regulação Participativa na região metropolitana do Sudoeste Maranhense. E relembra você que nos assiste que aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso então à obra do Raifran, Transparência Corrente. Agora nós nos dirigimos para o final do nosso bate-papo e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o sonho, têm interesse, que têm aquela vontade de fazer a publicação de um livro, porém ainda não a fizeram. Eu digo para essas pessoas que você desenvolver um livro é algo muito mais simples com quem tem o know-how, com quem tem o conhecimento, com quem dá o suporte.
E a editora, ela proporciona isso de uma forma leve, de uma forma acolhedora, em todas as etapas, deixando claro quais que são as entregas, os prazos, e isso facilita muito para quem também tem uma vida corrida, para quem tem também outras atividades profissionais ou acadêmicas. Todo esse suporte proporciona um resultado que para as outras pessoas parece assim, nossa, foi muito pesado de desenvolver. Não, foi muito leve, foi muito simples, e foi até didático, né? Resolver todas essas etapas do livro, da diagramação, né? Das revisões, do desenvolvimento da capa, do título, enfim, tudo isso é feito acompanhado por profissionais e isso nos dá, como autores, uma possibilidade de criar e de inovar em cima daquilo que a gente já tem também de texto, de base, para incluir no livro. Então, realmente, é uma ideia, é uma proposta e também é um produto que você vai ter que vai lhe dar um know-how, vai lhe dar uma experiência e um peso profissional acadêmico muito importante. Você ter um livro e você fazer esse livro com esses profissionais, com a editora, assim, se torna muito, muito simples. Fica então o recado do Raifan para você que ainda não fez a publicação do teu livro. Não fica com ele guardado no fundo de uma gaveta, não fica com ele parado nas estantes de uma universidade. Seja um livro autoral, seja o resultado do teu TCC, do teu mestrado ou doutorado. Não fica com o teu conhecimento parado aí, porque de repente hoje, novamente, eu sempre gosto de pontuar nesse momento da entrevista que com a internet a gente tem um acesso facilitado a tudo. Então, de repente, alguém nesse mundo afora está esperando só que você publique para ter acesso à tua pesquisa e muitas vezes até mesmo dar continuidade a ela. Então não fica com o teu conhecimento parado, tá? Raifran, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Agradeço também. Muito obrigado. E a você que nos assistiu até aqui, também deixe o nosso muito obrigada e faça um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.